Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todas as minhas ovelhas amadas aqui do canal. Sejam muito bem-vindos à oração dessa noite. Quero orar com você e por você. Por isso, fica até o final desse vídeo. Tenho certeza que você não vai perder nada. Aliás, cada minuto, segundo, na presença de Deus é muito importante. Saiba que no minuto, no segundo e uma hora que você separa para buscar a Deus, para ouvir as palavras de Deus, você está plantando no reino espiritual e você vai colher as bênçãos de Deus, livramento, proteção de Deus para a tua vida. Já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e o pedido de oração. Você também pode colocar o nome de um familiar seu que você precisa de oração pela vida dele. Coloque aqui embaixo. Aproveita para se inscrever no canal se você não é inscrito. Atenção, só você que ainda não é inscrito, vai aqui embaixo, tem uma palavra inscrever-se. Clica nessa palavra, se inscreve e ativa o sininho de todas as notificações. Deixa sua curtida no vídeo e vamos para a palavra de Deus nessa noite. Eu tenho a Bíblia aberta aqui no livro de Jó, no capítulo 2. Eu vou ler o versículo 1, 2, o 3, o 4. O 5, o 6, o 7. E eu quero meditar com você nessas palavras porque é muito poderosa a palavra de Deus. Olha o que diz no capítulo 2, verso 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então, olha só o que a palavra de Deus ela nos diz. Ela revela algo aqui profundo de coisas que acontecem no mundo espiritual. A palavra diz aqui que num dia em que os filhos de Deus, eles se reuniram provavelmente nos céus, a Bíblia diz que não apenas os filhos de Deus estavam reunidos, ou seja, os anjos de Deus, mas veio também entre eles Satanás, o diabo. E quando Deus percebeu que o diabo estava dentre eles, perguntou: Satanás, de onde você vem? E o diabo respondeu: olha, rodear a terra e passear por ela. Então, olha o que o mal ele faz, olha como que o mal ele trabalha. O diabo, Satanás, ele trabalha passeando pela terra, rodeando a terra. E qual é a intenção dele? Observando, procurando o momento, procurando pessoas, e procurando uma oportunidade para destruir, para roubar e também matar. Pois afinal de contas, o próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui, disse: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. O ladrão que ele se refere é o diabo. E o inimigo, ele procura a todo momento, a todo custo, uma chance, uma oportunidade de agir na vida, principalmente na vida daqueles que servem a Deus. E quando ele diz que ele vem de um passear pela terra, um rodear pela terra, Deus disse para o diabo assim: olha, você viu o meu servo Jó? Jó era um homem de Deus, Jó era um servo do Senhor, um homem íntegro, reto, um homem temente, um homem que se desviava do mal.
Tanto que Deus colocou ele diante do inimigo, na verdade, e como exemplo disso, olha, você observou meu servo. É claro que Deus também estava mostrando para o diabo que ele não era fiel, que ele não conseguiu se manter na verdade, que ele não conseguiu se manter firme. E sabe o que mais assusta na personalidade do diabo, na personalidade de Satanás? É a inveja. É o diabo sempre ter uma desculpa para os fracassos, ou até mesmo para as derrotas. E às vezes, até mesmo para o sucesso. E entenda o que eu vou falar. Quando eu digo que o diabo ele é invejoso, ele é invejoso. E quando o diabo, eu digo para você que o diabo ele dá desculpa, ele sempre dá uma desculpa. Você vê que quando Deus colocou Jó diante dele, falando a respeito da sua fidelidade, da sua integridade, você sabe que o diabo falou para Deus? O diabo disse assim, olha, ele só é fiel porque o Senhor deu tudo para ele. Ele só teme ao Senhor porque o Senhor dá tudo para ele. Inclusive, o diabo sempre incitando Deus contra o próprio Jó. Porque o diabo é o pai, é o acusador, o pai da mentira. Então, aqui no versículo 4, ele diz assim, ó. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Aí olha só o que o diabo disse. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na sua carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Quer dizer, o diabo dizendo para Deus, olha, ele só é fiel porque o Senhor dá tudo para ele. Isso não era verdade. Jó era um homem realmente íntegro, fiel a Deus e temente. Um homem que realmente amava a Deus. Diferente do diabo, de Satanás. Porque Satanás tinha tudo. Deus deu tudo para ele. E mesmo ele tendo tudo, ele caiu. Ou seja, ele não tinha desculpa para cair. Ele não tinha desculpa para deixar de ser fiel a Deus, para deixar de servir a Deus. Mas isso é inerente ao diabo. Isso é dele, isso parte dele. Por isso, o diabo sempre dá desculpas, sempre, para não servir a Deus. Até mesmo no paraíso ou nos céus, onde tudo era perfeito, ele criou uma situação onde ele se rebela contra Deus e ele leva consigo a terça parte dos anjos. Porque quando a pessoa tem o espírito do diabo dentro dela, como o diabo é o diabo pelo que ele é, a pessoa pode estar no céu, a pessoa pode estar no melhor lugar, mas ela transforma aquele lugar no inferno, porque ela não tem paz. Você entende isso, ovelha? Então, ele queria transformar a vida de Jó no inferno, um desastre. E ele diz para Deus, olha, ele só é fiel ao Senhor porque ele tem tudo. Tira tudo dele, você vai ver se ele não blasfema. Agora é engraçado, né? O diabo não perdeu nada, ele tinha tudo, mas ele se decidiu rebelar contra Deus. Aí ele perde tudo depois que ele se rebela contra Deus. Aí o diabo agora perde tudo, não tem direito a nada. E quando ele vê um filho de Deus servindo a Deus, sendo abençoado, ele fica com raiva. Ele não quer que o filho de Deus seja abençoado. É por isso, você, ovelha amada, que está ouvindo essas palavras,
Agora você entende por que o diabo ele é tão revoltado com você. Por que o inimigo é tão revoltado com aqueles que servem a Deus, aqueles que buscam a Deus, com aqueles que estão vencendo diante de Deus e com Deus. Porque ele não quer isso. Porque ele não tem isso. E aí Deus fala assim para ele, para terminar. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Quer dizer, Deus permite até mesmo o diabo tocar na vida de Jó. Ou seja, nas coisas dele. Mas não permitiu que tirasse a vida de Jó. Entenda uma coisa. Tudo o que acontece na vida do homem é com a permissão de Deus. Até mesmo a ação do mal é com a permissão de Deus. Então, versículo 7 ele diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então você vê que quando o inimigo saiu da presença de Deus, a primeira coisa que ele agiu na vida de Jó foi colocando uma enfermidade, tumores malignos, da cabeça à planta dos pés, ou da planta dos pés até a cabeça, ou seja, de baixo para cima. Versículo 8 diz: Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele rapar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Quer dizer, Jó, mesmo doente, mesmo naquela situação de dificuldade, onde ele pegava um caco para rapaz, para coçar-se, a mulher disse: por que tu não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Por que tu continua com essa integridade a esse Deus? Quer dizer, a própria mulher de Jó, que tinha visto a benevolência, as bênçãos de Deus na vida dele, agora se levanta, se revolta contra Deus. E ela quer que até o próprio marido amaldiçoe a Deus e morra. A verdade é que muitas das vezes, meu irmão, você que está ouvindo essa mensagem, você não pode esperar de pessoas até mesmo da sua própria família um apoio. Às vezes tem gente da tua própria família que não vai te apoiar. Aliás, ela fica dizendo assim: cadê o teu Deus? Cadê a tua fé? Por que você está vivendo isso sendo que você serve a Deus? É a mesma coisa que aconteceu com Jó. Aí versículo 10 diz assim: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Glória a Deus. Então você vê que Jó, ele ficou doente, começou a acontecer coisas terríveis na vida dele, mas isso não foi motivo para ele abandonar Deus, para ele amaldiçoar Deus, para ele murmurar. Mas ele conservou a sua integridade. Ele conservou a sua fidelidade a Deus. E o que a gente tem que tirar de lição dessa história? Que você pode passar pelo que você passar, está passando e vai passar. Mas não murmure, não reclame. Dá glória a Deus. Continua servindo a Deus com integridade, com fidelidade. Mostra que, diferentemente de Satanás, você é de Deus. E você tem chance, a sua vida tem chance. Para tudo tem jeito. Só não tem jeito para o diabo. É por isso que o maior interessado que você desista, que você perca a sua salvação e a sua vida e jogue a toalha é o diabo. Porque para ele não tem mais chance, mas para você tem. Por isso se agarre a Deus, se apegue a Deus. Busque a Deus, ore, se mantenha firme. Não murmure, não reclame, porque a tua vitória está perto. Deus, Ele tem prazer no homem e mulher que o serve com integridade, com fidelidade. Não por interesse, porque quando o diabo fala para Deus, ele só te serve, ele só faz tudo para o Senhor porque ele tem tudo, só deu tudo para ele. O diabo estava dizendo que Jó era interesseiro, que Jó só servia a Deus pelas coisas que ele tinha. E entenda uma coisa, você não tem que servir a Deus por interesse, pelas bênçãos que ele pode proporcionar.
Não é pelo milagre, não é pela cura, mas é por amor, pelo que Ele já fez por você na cruz do Calvário. Ele deu o que Ele mais amava para te salvar, que foi o seu Filho amado. Você crê nisso, ovelha? Então, seja como Jó. Seja um homem íntegro, uma mulher íntegra, fiel, temente, que se desvia do mal, ao qual Deus pode dizer assim: observaste o meu servo Jó, observaste minha serva, o meu servo, homem íntegro, temente, que se desvia do mal. Deus, Ele tem prazer naqueles que o servem com integridade. Então, a partir de hoje, se volte para Deus, sirva a Ele com integridade, seja fiel, se desvia do mal, seja sincero com Deus, não murmure, não reclame. Na prova, na luta, Deus é com você. E lembre-se, não é porque Deus tem algo para te dar que você vai servi-lo. Você vai servir a Deus independente do que Ele tem para te oferecer. Sirva a Deus por amor. Amém? Vamos juntos agora orar e pedir a Deus pela tua vida? Senhor Deus poderoso e Pai, assim como a vida de Jó, meu Deus, foi marcada, Senhor, por lutas, doenças, perdas, meu Deus. Inclusive, até a própria esposa dele se levantou contra ele, não apoiando ele na sua fé. Assim tem muitas pessoas aqui no canal que não tem o apoio da família, não tem o apoio no trabalho, nos amigos, familiares. E o único apoio, sustento que ela tem aqui no canal, nas orações, na palavra do Senhor. Então vá ao encontro dela agora, Senhor. Visita essa serva, esse servo do Senhor, que te serve com integridade, fidelidade, e mesmo diante das lutas, se mantém firme, paciente, esperando que a promessa se cumpra. Pai querido e amado, assim como tu mudastes a vida de Jó, porque Jó, ele recupera tudo em dobro. E por isso, Senhor, a história de Jó é marcada pelo um antes e um depois. Meu Deus, tudo que ele perdeu, o Senhor deu em dobro para ele. Eu profetizo. Pessoas aqui, meu Deus, que perderam casa, carro, bens materiais, família, enfim, meu Deus, o Senhor vai dar em dobro para eles. Eu profetizo esse milagre, essa bênção na vida de todas as ovelhas aqui do canal. Que ela seja forte, ele seja forte e corajoso. E que ele se mantenha firme nas promessas do Senhor. Eu entrego essa vida em tuas mãos e declaro a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo aquele que crer no milagre, na cura, receba milagre, receba vitória. Diga amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe e compartilhe essa oração, essa palavra, com pelo menos 12 pessoas. Consegue uma pessoa para se inscrever. Obrigado. Nós estamos chegando aos 1.500 inscritos. Logo, logo a gente chega à marca dos 1.500 inscritos aqui no canal. E eu quero que você faça parte dessa nação de oração, desse maior campanha de oração aqui no YouTube. Esse canal ainda hoje é pequeno, mas esse canal ainda vai ser um dos maiores canais aqui no YouTube. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude. Com Ele na frente, tudo dá certo. Te amo, forte abraço, boa noite, ótimo descanso. E amanhã a gente se vê com fé em Deus.